a síndrome dos ovários policísticos, ela é também uma síndrome extremamente prevalente e que causa uma série de desordens que vão afetar a saúde e o bem-estar das mulheres, tá? Então, quando a gente olha aqui, síndrome dos ovários policísticos, o que parece pra gente, né? Parece que a gente só está falando de um ovário cheio de cistos, né? Não parece que a gente está falando de algo que seja relevante. Parece que eu estou dizendo que, tem alguns cistos no ovário, enfim. Mas, na verdade, a síndrome dos ovários policísticos, ela vai muito além do que a gente imagina, né? A gente imagina, quando a gente pensa em ovários policísticos, isso, né? Um ovário normal, um ovário com múltiplos cistos. Mas, quando, na verdade, a síndrome dos ovários policísticos é muito mais parecida com isso. E isso aqui que significa que a síndrome dos ovários policísticos, ela é uma desordem metabólica que vai te acompanhar pelo resto da vida e que só pode ser feito o controle, né? Então, caso você volte aos hábitos anteriores e principalmente a síndrome dos ovários policísticos, ela não vai melhorar com remédios, ela é algo que você precisa mudar estilo de vida, senão não existe possibilidade de você viver bem com ela. Então, ela vai afetar aqui, além do sistema reprodutivo, ela vai afetar as nossas adrenais, ela vai afetar o nosso sistema nervoso central, ali o nosso eixo hipotálamo, hipófise e ovários, ela vai afetar a capacidade de detoxificação do nosso fígado, ela sobrecarrega o nosso pâncreas e ela altera o tecido adiposo, fazendo com que ele produza aumente a produção de estrogênio e que ele faça uma reserva maior ali de gordura, né? Porque quando eu não consigo lidar com aquilo, eu vou lá e falo, não, peraí, eu não consigo lidar com isso agora, vou fazer reserva. E quando a gente faz isso, a gente está aumentando toda a inflamação nesse organismo, eu estou favorecendo a proliferação de uma microbiota que não é a ideal, eu estou fazendo, assim, uma série de alterações imunológicas, metabólicas, que vão repercutir na saúde dessa mulher, tá? Então, a SOP é a doença metabólica mais comum na idade reprodutiva e, como vocês viram, ela tem consequências em múltiplas gerações. A gente vai falar sobre isso, né? O que eu falei, eu não quero comparar a síndrome dos ovários policísticos com outras doenças, mas eu preciso avisar vocês que, com certeza, na minha opinião, a síndrome dos ovários policísticos vai ser a doença mais complicada, né, mais complexa que uma mulher pode apresentar para você. E não somente isso, gente, a gente tem que pensar que a síndrome dos ovários policísticos, ela mina o desejo de mudança da portadora, e isso por si só já traz um desafio. Então imagine que uma das questões quando a gente fala de síndrome dos ovários policísticos é a resistência à insulina, que seria, essa mulher não consegue colocar adequadamente a glicose dentro da célula, então ela tem um desejo por comer doces muito maior, porque ela tem uma presença de insulina grande, e ela não consegue deixar de comer esses doces. Para ela é muito difícil, é um desafio qualquer alteração alimentar. Só que qual que é o tratamento da síndrome dos ovários policísticos? A alteração alimentar. Então, é o que eu digo, essa doença, ela mina o desejo de mudança da portadora e isso, por si só, já faz dela um tanto quanto desafiadora, né? Então, são tantas questões relacionadas à síndrome dos ovários policísticos que ainda a gente não tem na ciência um esquema que consiga explicar completamente o que acontece dentro do corpo das portadoras. E o que a gente vê é uma variabilidade de fenótipos, ou seja, de maneiras que essa síndrome se expressa e até com diferenças metabólicas, a gente vai ver isso depois. Mas assim, de uma maneira geral, eu vou tentar trazer aqui para vocês um panorama do que é a síndrome dos ovários policísticos e quais são as questões que mais afetam as portadoras, tá? Então, quando a gente falou lá de cistos no ovário, na verdade o que a gente estava querendo falar é que isso era o mínimo, né? Pode, inclusive, pelos critérios de Rotterdam, né, que foi o que determinou ali como que eu classificava a síndrome do ovário policístico, já que tem aí uma série de questões, você pode ser portadora de síndrome dos ovários policísticos e não ter ovários policísticos, não ter ali no ultrassom o aspecto policístico nos ovários, tá? Então, o primeiro passo pra gente entender o que tá acontecendo além desses cistos no ovário, e eu já te adianto que diferente dos outros casos, essa desordem aqui ela não vai ter um começo, um meio e um fim, tá? Ela é um emaranhado de acontecimentos, e aí a gente tem 3 pontos importantes que a gente vai ter que entender. Então, primeiro ponto importante é uma desproporção entre o FSH
FSH e o LH. Então eu tenho uma alteração na produção desses hormônios, que são hormônios andrógenos, que vão agir lá nos meus ovários, e isso faz com que a minha ovulação seja alterada. Além disso, eu vou ter a presença aqui de uma resistência à insulina. Essa resistência à insulina, como eu disse para vocês, o que acontece num quadro de resistência à insulina? Eu tenho uma célula, tá? E vamos supor que a insulina é a chave que abre a portinha para que a glicose entre dentro da célula. Na síndrome dos ovários policísticos, eu não tenho receptores, eu não tenho fechaduras suficientes dentro da célula, sobretudo em alguns tecidos dos ovários, por exemplo, que tem uma relevância. Eu não tenho quantidade suficiente. E aí eu tenho um excesso de insulina no sangue e essa glicose eu acabo colocando para dentro em tecidos que estejam mais suscetíveis, como por exemplo o tecido adiposo, e aí eu começo a armazenar. Por isso que o fenótipo, né, o que a gente vê comumente na síndrome dos ovários policísticos é uma mulher com sobrepeso, com acne, né, com o cabelo mais fino, uma pele mais oleosa. Então assim, a síndrome dos ovários policísticos acaba por ter um rosto, né, acaba por ter um corpo definido, e isso vai acontecer em praticamente 70% das portadoras. Além disso, todo esse quadro vai levar a um hiperandrogenismo, que é um aumento de hormônios sexuais, sobretudo a testosterona. E como a gente sabe, a testosterona não é um hormônio que facilita, né, a gestação. Então a gente vê aí várias questões provocando diversas desordens, e a gente vai entender isso aqui. Eu vou explicar para vocês como que isso está acontecendo dentro do corpo, tá? A gente vai supor que esse aqui é o início, porque não dá pra gente ter certeza, tá bom? O que a gente sabe na ciência é que no quadro de ovários policísticos eu tenho um aumento, né, uma alteração no pulso do GNRH, né? A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, mas se você perdeu, eu vou te explicar. O GNRH, ele vai agir lá no meu hipotálamo, tem uma produção no hipotálamo, e ele vai induzir a hipófise produzir FSH e LH, que vão agir nos ovários na maturação folicular e na ovulação. Então, eu tenho uma alteração nesse pulso, e aí o que esse pulso faz? Ele reduz a produção, ou mantém igual, de FSH, e o FSH, o que ele é? Hormônio folículo estimulante. Então, se eu tenho pouco FSH, o que vai acontecer com os meus folículos? Eles vão sim crescer, mas eles se mantêm ali presos numa fase de desenvolvimento, e por isso que acaba apresentando cistos no ovário, que nada mais são que folículos que não conseguiram terminar a sua maturação, ficam presos nessa fase de desenvolvimento. Eu não consigo dar conta deles também, então eles ficam ali com cistos cheios de líquido dentro, eu não consigo resolver esse problema, e aí eu tenho essa expressão. Além disso, essa alteração no pulso aqui de GNRH vai provocar um aumento na produção do LH. O LH, ele tem uma ação nas células da teca, que são as células que vão ali estar no envoltório dos folículos. Essas células da teca, elas têm a obrigação de fazer a produção, de transformar o colesterol em progesterona, mas no síndrome dos ovários policísticos isso quase não acontece, produzir androstenediona e converter em testosterona. Acontece que quando eu tenho um aumento do pulso desse LH, eu tenho um aumento do estímulo dessas células da teca, exatamente para começar a produzir progesterona e fazer o meu folículo luteinizar. Nesse caso, eu acabo fazendo uma conversão excessiva de testosterona, e aí o que sobra eu converto aqui em estradiol para utilizar. Então, pode acontecer nos quadros de síndrome dos ovários policísticos eu tenho um aumento da presença de estradiol, não é uma obrigatoriedade, mas o que eu tenho com certeza é uma redução da progesterona, tá? E um aumento da presença de testosterona. Isso vai fazer com que os meus folículos, eles fiquem, como eu disse, presos ali naquele estado de maturação, não vão para frente, não vão para trás, então eu fico ali naquele momento sem saber muito o que fazer, tá? Então, esse aqui, ele é um quadro muito típico de síndrome dos ovários policísticos. Vocês vão ver que a síndrome dos ovários policísticos ela é mais complicada que a maioria, tá? E aí, gente, é interessante lembrar que essa testosterona que tá livre, ela vai acabar por conta de uma alteração também no hormônio SHBG, que ele é produzido
aqui pelo fígado, ele ia se ligar nessa testosterona e fazer com que ela ficasse ligada e não na forma livre onde ela poderia ser utilizada, mas existe uma redução na produção de SHBG pelo aumento da insulina que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, é isso. Vejam que assim, tem vários fatores acontecendo aqui.